Olá pessoal, aqui esse vídeo é um vídeo introdutório e ele tem como justificativa principalmente a colocar alguma temática e o porquê que a gente está fazendo esse canal. Esse canal, assim como os outros instrumentos de comunicação, de compartilhamento, nasceram de algumas ideias que produziram uma narrativa, um texto, um romance. Como já falava o escritor, filósofo francês argelino Albert Camus, ele falava assim: se você quer fazer filosofia, escreva um romance. E justamente esse caminho, não por causa do que disse Camus. Camus aprendeu com a vida, né? Camus era um africano que virou um prêmio Nobel de literatura. Isso não é pouca coisa, tá? Isso não é pouca coisa. Isso é um caminho que a gente precisa pensar que existe. E também esse canal, ele tem como objetivo apresentar um outro lado da literatura e da filosofia que estão fugindo um pouco do nosso controle. O romance que a gente produziu, está produzindo, na verdade, ele está em processo, ele foi fruto de um incentivo do meu filho, José Hugo, aqui do meu lado, que por alguma razão natural, genética, ou qualquer que seja a crença de cada um que está assistindo, religiosa, astral, e várias outras crenças, né, que são maneiras de você enxergar o mundo, né? Ele, sem eu falar nada, ele captou as necessidades e os caminhos que a vida do escrever, a vida do pensar, a vida do criticar produz, né? Produz, transborda da gente. E o Zé Hugo, ele é muito importante, ele está aqui do meu lado, ele é meu filho, e ele foi muito importante nesse meu reiniciar, meu renascer para o mundo da escrita. Na verdade, eu nunca deixei de escrever, de pensar, de filosofar, porém, a vida diária, a vida cotidiana, ela nos capta e acaba nos tornando homens rotineiros, homens de produção, homens de consumo, homens de fazer, e não nos permite muitas vezes ser estruturas pensantes, estruturas críticas, na verdade, porque o homem, ele como ser individual, ele faz parte de uma estrutura maior crítica que se precisa atualizar a cada dia. O Zé Hugo começou a me dar incentivos para voltar à escrita e acabou que gerou em mim uma necessidade que estava em um claustro, enclausulada num tempo que tinha ficado no passado. E ele me deu essa oportunidade que é como um renascer. Assim como nós demos a vida a ele, ele nos retornou dando a vida a nós. Isso é uma coisa fabulosa, né? E hoje em dia muito se passa pela velocidade e pouco se passa pelo sedimento importante, pela pedra que importa. E nós somos feitos de pedras que importam. Na verdade, a gente vê a estrutura e acha que aquela estrutura não contém fragmentos de pessoas, de vivências, de pensamentos. Enfim, por ser um vídeo introdutório, eu não vou me ater a muitos detalhes com relação ao canal. O canal é um canal exclusivamente para buscar estes fragmentos, essas pedras, esses jardins, esses jardineiros que importam. O canal, ele chama Jardineiros Noturnos justamente por ser uma temática do livro, né, que é o primeiro livro de uma série de livros narrativos, começando com que são os errantes do pensamento, os pensarilhos, aqueles que caminham pela vida do trilhar filosófico, do trilhar literário,
Então, os jardineiros noturnos, por que jardineiros noturnos? Porque os jardineiros noturnos, eles cultivam aquela flor, aquela terra que está a sua estrutura natural, que produz na noite as coisas que a gente deixa de produzir no dia. Então, os jardineiros noturnos são um grupo teórico, literário, filosófico, de pessoas que não necessariamente têm posições acadêmicas, doutrinárias. Aliás, uma das temáticas, uma das proposições do romance é ser justamente um caminho para acadêmico, para didático, porque a estrutura acadêmica virou uma obsessividade, assim como o algoritmo, as observações de plágios, de trabalhos acadêmicos. Isso virou um caminho que parece que sem volta, se não houver algum grupo que se dedique aos estudos onde a alma, como dizia Baudelaire, naquela estrutura modernista, que foi Baudelaire que colocou essa palavra modernista, né, que é aquilo que passa, né, que é aquele olhar que passa na rua e que você captou, porém no momento você não deu valor, e só vai dar valor nos jardins noturnos, onde você vai captar aquele olhar numa outra estrutura e você vai agir sentimentalmente com relação àquilo, vai pensar sobre aquilo. Então, assim como Baudelaire pintou o momento que passa, nós aqui vamos tentar colher o momento que decanta. Então, esse é um vídeo introdutório, apesar de ficou um pouco mais longo, né? Mas era a intenção de ser introdutório, apresentar meu filho José Hugo, a real participação dele nesse projeto, porque hoje em dia a gente chama de projeto, né? Antes o escritor sentava numa mesa e tinha aquela estrutura genial que baixava ali numa máquina de escrever, uma máquina datilográfica, e no papel branco traçava ali a sua estrutura romanesca. Hoje a gente sabe que não é bem assim, existem os projetos, né? Os projetos literários, e apesar de eu ter a mania de escrever também, como os escritores costumam fazer, de anotar, de registrar momentos que se perderiam, assim como o olhar de Baudelaire na Rua de Paris, se perderia momentos que eu às vezes acho importante você colocar no papel. Então, dessa forma, a gente vai criando a estrutura do texto, o que eu chamo de textogonia, tá? Textogonia tem dois, é o texto, agonia como o nascimento, a geração, e também a agonia de você passar um momento que você precisa transbordar para os outros. Como aquele filósofo da caverna platônica que saiu para o sol e quis a todo custo, apesar das dores, voltar para contar aos seus parceiros o que ele viu, é o que o escritor pensa de fazer, porque o texto começa com uma carência e termina com uma caridade. Eu penso dessa forma. A carência que o texto preenche, as lacunas que o texto preenche, num outro momento vira a caridade por uma outra pessoa com as suas carências. E por isso a importância dos jardineiros noturnos. Os jardineiros noturnos têm uma grande herança epicurista, porque o Epicuro tinha seus jardins, mas não é só isso. A amizade para Epicuro era o compartilhar de pensamentos e de estruturas mentais, notas mentais, e ele sabia que cada um tem a contribuição de um pedaço do que virá a ser uma flor que depois de séculos e séculos e séculos, hoje nós estamos falando aqui perante uma tecnologia muito avançada, que em nenhum momento passaria pela cabeça de Epicuro, apesar de que era uma estrutura mental genial. E hoje, então, só para colocar essa dos jardineiros noturnos, que são grupos onde a gente vai tentar trocar pensamentos, cobrir
fechar lacunas existenciais para que a literatura possa voltar a ser uma literatura de produção intelectual forte, principalmente num país como o nosso, tá? Eu não vejo porquê em nenhum momento um brasileiro, um português, não seja inserido no que Goethe estruturava como uma literatura universal. Não que a literatura seja única, como talvez passou na mente de Goethe, mas assim, uma possibilidade de você, como ser vivo, num período de tempo, ter a mesma capacidade e o mesmo direito de estruturar e de tornar a literatura do seu país, da sua língua, igual ou muito perto de ser igual a todos os outros indivíduos da Terra. Hoje em dia a gente fala muito da diversidade, mas a diversidade é uma falácia. Ela é uma falácia porque, na verdade, a gente fala da diversidade, protege com inúmeras leis, só que não vive a diversidade. A gente tem que entender que todos nós participamos do mesmo planeta e temos que produzir, assim, pela nossa necessidade, pela nossa carência, e temos os mesmos direitos de colher os frutos e as flores desses jardins noturnos. Vou passar um pouco a palavra para o Zé Hugo, para ele também estruturar, porque ele vai ser uma peça fundamental nesse projeto, como eu estava dizendo, né? Um projeto de um livro que virou um projeto de uma estrutura visual, que virou um projeto de algumas estruturas que nos próximos vídeos a gente vai poder sinalizar, como, por exemplo, o que é um pensarilho, o que é um pensema, o que são estruturas aleatórias, fundamentais, o que é uma biblioteca viva, como que se estrutura a Biblioteca da Maria, como que são as para-utopias desses jardineiros noturnos, e assim várias temáticas, basicamente pensando numa exclusão que se necessita tornar-se una e tornar-se natural, e tornar-se um direito próprio adquirido de todas as pessoas com relação à estrutura literária e filosófica. Bom, então eu sou o José, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto aí, junto com a Edilane, que não está aqui com nós hoje. Como meu pai falou um pouco, eu também fui golpeado aí pelo golpe da escrita e sou escritor desde que eu era mais novo, assim, bem jovenzinho. Eu já pegava algumas folhas de papel, escrevia umas histórias baseado em filmes que eu via, ou em pensamentos que eu tinha, ou até sonhos. E foi só mais tarde ali, quando eu entrei na faculdade de psicologia, que eu comecei a realmente me permitir entrar dentro dessas histórias e saber o que elas falavam sobre mim, e como esses contos tão parecidos com os sonhos de uma história que é tão intricada e desconhecida até pra gente, nos modifica, né? E como essa construção às vezes se dá a partir de, sim, um esforço consciente, né? A mão que se movimenta, mas também como ela é suportada por coisas e saberes ali que já estão enraizados na gente desde milênios, ou enfim, é uma coisa que a gente ainda não consegue explicar muito bem, mas eu também escrevi um romance aí, meio inicial, né, bem amador, mas que no fundo ele era muito verdadeiro ao que eu queria dizer, ao que eu estava sentindo. Então tudo que eu escrevia era baseado nas emoções do meu dia, no que eu estava vivendo, e escrever isso ajudava a eu lidar com o que estava acontecendo. E foi só mais tarde, quando eu fui revisitar os meus escritos, que eu comecei a realmente conseguir entender o que eu estava falando. Porque na hora, às vezes, existe uma permissão, a gente permite que venha tantos conteúdos que é um esforço, a gente cansa assim, e daí depois a gente não se lembra muito o que escreveu, né? Pelo menos isso acontece comigo. E aí quando eu ia abrir assim,
abrir de vez em quando os meus escritos, aquelas mensagens eram de mim para mim, né? Então eram de uma força inimaginável. Agora a gente está aí, conseguimos movimentar essa energia. Eu sempre vi livros antigos do meu pai, escritos, perdidos. Ele me contava um pouco dos personagens e eu sempre via isso como pura essência, assim, de quem ele é, né? Como isso se relaciona com os gostos, né? E as paixões que ele teve a vida inteira dele. E eu estou muito feliz de ter visto esse livro nascer, esse romance. Estou muito feliz de poder estar presenciando isso, lendo isso e bebendo dessa fonte de conhecimento que é o conhecer-se a si mesmo. E a gente vai agora lançar então esse grupo. Vai ser não é nada como uma aula, uma escola, é mais um grupo que funciona de forma circular, né? Então as pessoas que estão ali dentro vão estar dentro de um grupo de incentivo à escrita e à produção, seja textual ou audiovisual, de escritos das pessoas que estão com nós, para que a gente possa incentivar toda essa produção que é dessas pessoas que não encontram outros lugares, né, na rede principal para se manifestar da forma como deseja ou da liberdade que deseja. Então vai ser um grupo de encontros semanais onde a gente vai ler, compartilhar, escrever e principalmente fazer acontecer. Então as pessoas têm ideias, todo mundo, né, tem desejos e a gente quer unir pessoas que queiram trabalhar por elas e fazer o grupo como um todo crescer, amadurecer e poder estar lançando vídeos, roteiros, filmes, escritos, livros, romances, contos. Então esse vai ser o trabalho de jardinagem aí que a gente vai ter pela frente e eu acho que é por aí, né? Isso mesmo, o Zé Hugo falou muito bem sobre essa questão. A gente vive num mundo muito semelhante, aliás, essa foi uma estrutura narrativa que eu usei no primeiro livro e que ainda está persistindo no segundo. A estrutura de abertura informacional de hoje, que a gente tem, para mim que sou mais velho, né, tenho 55 anos, meu filho ele tem 23 anos, vai fazer 24 anos, então é praticamente a metade, né? Então, assim, eu vivi uma época de fechamento, né, que é a época que saía da pós-ditadura nossa aqui no nosso meio, e eu percorria andarilhamente, por isso daí que eu pensarilho, né? Porque o andarilho meu era andar pelas ruas da cidade de São Paulo, depois de Santos, à procura de sebos, livros e fragmentos e manuscritos, porque eu não tinha acesso a essa informação, essa facilidade que hoje temos, né? Mas veja o paradoxo disso é o que gerou realmente a estrutura para narrativa que a gente desenvolve. A abertura literária, a abertura informacional de hoje provoca ao mesmo tempo uma fascinação e um estancamento. Porque, veja bem, por que eu quero dizer fascinação e estancamento? Fascinação para pessoas como eu, por exemplo, que vê hoje em dia a facilidade de acessar autores que eram muito distantes, icônicos, fabulosos, que você só lia em críticas de jornal de outros escritores que tinham acesso privilegiado a esses escritos. Hoje todos têm acesso. Só que, assim como todos têm acesso, você se perde um pouco no que você acha que tem que ler, ou qual a importância que você vai dar ao seu tempo para ler determinada estrutura narrativa. E daí se torna um excesso que não produz. Então, na verdade, basicamente o motivo desse grupo é reunir mentes, reunir estruturas mentais, assim como Epicuro fazia nos seus jardins, de compartilhar, não por redes, não digo que não seja importante você compartilhar, tanto é que a gente está aqui compartilhando, mas assim, compartilhar a essência de uma ideia nos jardins, a essência de pessoas. Cada pessoa, como Epicuro dizia, é uma pessoa que tem a sua
relevância no trilhar do caminho do pensamento, mas não o pensamento esse que nós aprendemos na escola, canônico, dogmático, histórico, que tem nos manuais, nas enciclopédias. Não, o caminho de cada um, e cada um faz o seu caminho, e esse caminho principal que eles decantam nos compêndios, eles são uma estrutura de pensamento que tem seu valor, só que nós estamos à margem desses pensamentos dogmáticos, porque nós estamos pensando fora do trilho principal, no mosto, aquele mosto que fica do lado das uvas pisadas, aquele mosto que fica ao redor, que também tem vida ali, que talvez produza um néctar mais doce do que a própria uva pisada por todos. Então, longe de ser um grupo privilegiado, um grupo que discrimina, não, pelo contrário, nós somos um grupo que procura aquelas pessoas que estão excluídas, aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis com a estrutura algorítmica das nossas redes. Por exemplo, hoje em dia você está aprisionado nessa estrutura algorítmica porque você clica uma palavra num instrumento de busca e ele te traça um roteiro e você segue o roteiro. Assim como dentro da academia, como meu filho está fazendo agora o TCC dele, ele se vê preso pelas referências bibliográficas. Nós tentamos sair deste algoritmo buscando a pessoalidade da produção, a pessoalidade daquela flor num jardim produzido e cultivado por várias estruturas mentais que são valorizadas naquela flor que nasce. Então, daí por isso que o primeiro vídeo é esse, da estrutura dos jardineiros noturnos, que nasceu de um projeto, que nasceu de um livro, que nasceu de um estímulo de um filho para um pai, que estava ali fossilizado, vamos dizer assim, fossilizado numa estrutura rotineira do produzir, do fazer, do ir aonde. Então, esse é o primeiro vídeo. A gente vai tentar dividir esse canal em algumas playlists, principalmente na estrutura de lives que a gente faz entre nós aqui do projeto, falando sobre a estrutura de produção e o crescimento e a geração, a estrutura temática, porque dentro desse caminho do romance produziu-se estruturas temáticas que geraram, e quando a gente escreve, a gente não sabe que uma estrutura temática vai virar importante para o outro. Daí a importância da lacuna do outro para a nossa produção. Então gerou-se o complexo dedálico, os jardineiros noturnos, a questão do culturalia, a questão de várias outras, das etmopedras e outras questões que a gente vai fazer uma playlist temática para ir abordando com as pessoas e tentando agregar terra, agregar sumo, agregar humus, agregar todas as seivas necessárias para que produza uma flor de todos, e que isso seja um caminho que nos leve a também inserir o nosso meio brasileiro, português, dentro de uma estrutura narrativa que é relevante para todos. Então, esse é o nosso vídeo introdutório, e além desse canal de lives e de temático, terá alguns canais de inserção que vocês podem sugerir, podemos interagir, e esse grupo dos jardineiros noturnos será aí nós esperamos um ponto de partida para que possa nos resgatar uma literatura que está nesse momento, num personagem que nasceu, que o Zé Augusto citou sem citar o nome, que é o Parafernos, que esse é um personagem importantíssimo, que eu vou deixar sem spoilers e sem estruturas para vocês pensarem, que cada um tem o seu Parafernos, e o Parafernos é a estrutura do pensamento marginal que forma uma condição necessária de a gente manter-se vivo no curto período que a gente passa sobre o nosso planeta Terra, que está tão vilipendiado, ultrajado pela cisão que existiu em um tempo histórico do ser humano, da divindade e do ser natural.
Muito obrigado a todos, espero que vocês participem, espero que vocês gostem e esperamos colher muitos frutos e flores desses jardins.